Bom dia! Vamos para mais uma leitura, página 978, Isaías, os tempos messiânicos. É por isso que o Senhor está desejoso de vos perdoar, é por isso que ele se ergue para vos poupar, porque o Senhor é um Deus justo, ditoso, aqueles que nele esperam. Sim, povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terás mais de que chorar. A voz de tua súplica, ele te fará misericórdia. Assim que ouvir, ele atenderá. Quando o Senhor vos tiver dado o pão da angústia e a água da tribulação, aquele que te instrui não se esconderá mais, verás com os teus olhos aquele que te ensina. Ouvirás com os teus ouvidos estas palavras retumbarem atrás de ti. É aqui o caminho, andai por ele. Quando te desviares, quer para a direita, quer para a esquerda, acharás imundo o revestimento de prata de teus ídolos esculpidos e as aplicações de ouro de tuas estátuas fundidas. Arrojá-lo-ás como imundícias, gritando-lhes, fora daqui. O Senhor dará chuva, as sementes com que proverdes o solo, e o pão que produzir a terra será nutritivo e saboroso. Naquele dia teu gado pastará em vastas pastagens, os bois e os asnos que trabalham a terra comerão uma forragem salgada que será joeirada com a pá e com a peneira. Então, em todo monte alto e em toda colina elevada haverá arroios de água corrente no dia da grande mortandade, em que desabarão as fortalezas. Então a luz da lua será viva como a do sol, e a do sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, no dia que o Senhor pensar a chaga de seu povo e curar as contusões dos golpes que recebeu. Destruição dos assírios. Vede, é o nome do Senhor que vem de longe, sua cólera é ardente, uma nuvem pesada se levanta, seus lábios respiram furor, e sua língua é como fogo devorador. Seu sopro assemelha-se a uma torrente transbordante, cuja água sobe até o pescoço. Ele passará as nações no crivo destruidor e porá nos queixos dos povos um freio que os desencaminhe. Vós, porém, fareis retumbar vossos cânticos, como na noite em que se celebra a festa, e tereis alegria no coração, como que caminha ao som da flauta, para vir ao monte do Senhor, junto ao rochedo de Israel. O Senhor fará retumbar sua voz majestosa e mostrará como o seu braço desaba. Em sua cólera ardente, nas chamas de um fogo devorador, na tempestade, com chuva e granizo, a voz do Senhor, o assírio tremerá, e será ferido pela vara. A cada golpe da vara vingadora que o Senhor lhe infligirá, soarão tamborins e cítaras. Sim, um lugar de incineração está preparado também para Moloque, cavado profundo e largo, palha e lenha ali há em quantidade. E o sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre, acendê-lo-á. Fraqueza do Egito, 31. Ai daqueles que vão ao Egito buscar socorros e que contam com a cavalaria que lhe fiam no número de carros e no valor dos cavaleiros, em vez de voltarem seus olhares para o Santo de Israel e de consultarem o Senhor. Entretanto, ele também é sábio e faz vir o mal, não retira sua palavra e se ergue contra a casa dos maus e contra a ajuda daqueles que fazem o mal. O egípcio é um homem e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estende a mão, o protetor cambaleará e o protegido cairá, e eles perecerão conjuntamente. O Senhor defenderá Jerusalém contra o assírio. Eis, pois, o que me diz o Senhor. Assim como ruge um leão, um jovem leão que defende sua presa, ainda que congregue contra ele um tropel de pastores, sem se deixar intimidar pelos seus gritos e sem recuar diante do número, assim o Senhor dos Exércitos descerá ao combate. Sobre o monte de Sião e sobre sua colina, como aves que voam, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém, pondo-a ao abrigo, libertando-a, poupando-a e salvando. Voltai, pois, filhos de Israel,
aquele de quem estáis tão profundamente separados. Daquele dia cada um lançará fora seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, obras de vossas mãos criminosas. O assírio cairá sobre os golpes de uma espada que não é de homem, uma espada que não é de um mortal. Fará dele sua presa, ele fugirá diante da espada, e seus jovens guerreiros serão subjugados, seu rochedo desaparecerá de terror, seus chefes espavoridos abandonarão seu estandarte, palavra do Senhor, cujo fogo está em Sião e a fornalha em Jerusalém. O porvir ideal. 32. Eis que um rei reinará segundo a justiça e os príncipes governarão com equidade. Cada um deles será como um abrigo contra o vento, um refúgio contra a chuva torrencial, como um fio de água num chão ressecado e como uma sombra de um alto rochedo em terra ressequida. Os olhos dos que veem não mais serão ofuscados e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Os espíritos insensatos dispor-se-ão a compreender e a língua dos gagos falará prontamente e com clareza. Não mais se qualificará de nobre ao perverso, nem ao trapaceiro de grande. Porque o insensato profere loucuras, e seu coração dar-se ao mal. Comete impiedades, fora sobre o Senhor conceito errôneo. Deixa o faminto queixar-se de sua miséria, priva de bebida aquele que tem sede. As intrigas do trapaceiro são desleais, ele maquina desígnios criminosos para perder os humildes com mentiras e o pobre que faz valer seu direito. O fidalgo, porém, tem pensamentos dignos e um procedimento nobre. Admoestação às mulheres descuidadas. Mulheres descuidadas, escutai minha voz. Jovens confiantes demais, ouve minhas palavras. Dentro de 1 ano e alguns dias tremereis indolentes, porque a vindima estará perdida e a colheita frustrada. Fremi descuidadas, tremei confiantes. Despi-vos até estandartes nuas. Cingi os vossos rins, batei nos vossos peitos, chorando sobre a sorte dos campos férteis e das vinhas fecundas, sobre as terras de meu povo, onde só crescem sarças, sobre todas as casas de prazer da cidade alegre. O palácio está deserto, a cidade barulhenta está abandonada. O fel e a torre de guarda serão para sempre planaltos desnudos, onde vagueiam os asnos selvagens e pastam os rebanhos. Primavera. Até que sobre nós se derrame o espírito do alto, então o deserto se mudará em vergel, e o vergel tomará o aspecto de uma floresta. No deserto reinará o direito e a justiça residirá no vergel. A justiça produzirá a paz e o direito assegurará a tranquilidade. Meu povo habitará em mansão serena, em morada segura, em abrigo tranquilo. A floresta será abatida e a cidade humilhada. Bem-aventurados sereis por semear à margem de todos os cursos d'água e por deixar o boi e o asno sem peias. 33. Angústia e libertação de Jerusalém. Ai de ti, devastador, que ainda não foste devastado, salteador, que ainda não foste saqueado. Quando acabares de devastar, serás devastado, quando acabares de saquear, será saqueado. Senhor, tende piedade de nós, pois esperamos em vós. Sede nosso auxílio cada manhã e nosso socorro em tempo de tribulação. Ao fragor do nosso trovão, os povos fogem. Quando vós vos ergueis, as nações se dispersam. Recolherão o despojo, como se amontoam os gafanhotos. Saltam por cima, assim como se atiram os gafanhotos. O Senhor é grande, porque reina no alto. Ele enche Sião de retidão e de justiça. Teus dias estarão em segurança, a sabedoria e o conceito garantem a salvação, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que a gente de Ariel lamenta nas ruas, os mensageiros de paz choram amargamente. Os caminhos estão desertos, não há mais transeuntes nas veredas. O inimigo violou o tratado, desprezou as testemunhas e não teve consideração para com ninguém. A terra está enlutada e abatida, o Líbano desonrado e ressequido. Saron assemelha-se a uma estepe, Passã e o Carmelo perdem suas folhagens.
Agora eu me ergui, diz o Senhor, agora eu me manifestarei em toda a sua sublimidade. Vós concebeste feno e gerareis palha. Meu sopro, como um fogo, vos consumirá. Os povos serão calcinados, como espinhos cortados que se queimam. Vós que estáis longe, ouvi o que eu fiz. Vós que estáis perto, reconhecei o meu poder. Em Sião os pecadores serão aterrados o medo. Apoderar-se-á dos ímpios? Quem de nós poderá permanecer perto deste fogo devorador? Quem de nós poderá permanecer perto das chamas eternas? Aquele que procede bem e diz a verdade, que não quer um benefício extorquido, que não quer tocar um presente corruptor, que fecha os ouvidos aos propósitos sanguinários e cerra os olhos para não ver o mal. Semelhante homem habitará nas alturas e terá por asilo os rochedos fortificados, seu pão lhe é dado e a água lhe é assegurada. Teus olhos verão o rei no seu esplendor e contemplarão um grande território. Teu coração recordará os terremotos passados, que foi feito do cobrador, que foi feito do fiscal. Onde está aquele que inspeciona as fortificações? Tu não verás mais aquele povo insolente, aquele povo de linguagem ininteligível, de língua bárbara que ninguém compreende. Olha para Sião, a cidade de nossas festas, teus olhos verão Jerusalém, a habitação tranquila, tenda bem fixada, cujas estacas jamais serão arrancadas, nem as cordas rompidas. Lá, na verdade, teremos o arroio do Senhor, que nos serve de rios com largos canais. Aí não passa embarcação a remo, nenhum barco imponente o sulca, porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei que nos salvará. Teus cordames afrouxaram, não sustentam mais o mastro e não estendem mais a vela. Então o próprio cego apoderar-se-á de sua parte de um grande despojo, e os próprios coxos se entregarão ao saque. Ninguém mais em Jerusalém se dirá doente, o povo dessa cidade terá seus pecados perdoados. Perspectivas messiânicas, castigo dos pagãos, em particular de Edom. 34. Aproximai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, estai atentos. Que ouça a terra e tudo o que ela contém, o mundo e tudo o que ele produz, porque o Senhor está indignado contra todas as nações, enfurecido contra todas as suas tropas. Ele as devotou ao massacre e as destinou ao morticínio. Os que forem mortos serão atirados em sepultura, e o mau cheiro se exalará de seus cadáveres. Os montes serão banhados de sangue que escorrerá de todas as colinas. Os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército tombará, como cai da vinha a folha morta, como deixa a figueira o verdor emurchecido. Porque nos céus está inebriada de cólera a espada do Senhor. Ela vai precipitar-se sobre Edom, sobre o povo que ele destinou ao castigo. A espada do Senhor está coberta de sangue, está impregnada de gordura, do sangue dos cordeiros e dos bodes, da gordura dos rins dos carneiros, porque há um sacrifício ao Senhor em Borsra. Uma grande carnificina na terra de Edom, em vez de búfalos, os povos aí tombarão uma multidão de robustos guerreiros em lugar de touros. Sua terra embeber-se-á de sangue, o chão impregnar-se-á de gordura, porque é para o Senhor um dia de vingança, um ano de desforra para o defensor de Sião. As torrentes da terra mudar-se-ão de pés, e sua terra em enxofre. O chão tornar-se-á pés, que arderá. Dia e noite jamais se extinguirá. Sua fumaça subirá de geração em geração, ele será transformado em deserto por toda a eternidade, jamais alguém passará por ali. Será domínio do mocho e da garça, a coruja e o corvo habitá-la-ão. O Senhor estenderá sobre ela o cordel da destruição e o fio do prumo da desolação. Os sátiros farão aí sua morada, seus covis. Nela não mais se falará em rei, e todos os seus príncipes terão desaparecido. Os espinhos crescerão em seus palácios, as urtigas e os cardos em suas fortalezas. Será o covil dos chacais e o parque das avestruzes. Nela se
encontrarão cães e gatos selvagens, e os sátiros chamarão uns pelos outros. O espectro noturno frequentará esses lugares e neles encontrará o seu repouso. A serpente lá fará seu ninho e porá ovos. Chocá-lo-á e fará sair da casca os filhotinhos, também se juntarão aos abutres, nenhum estará ausente. Procurai no livro do Senhor e lede, nenhum só deles faltará, porque é a boca do Senhor que os mandou e o seu espírito que os ajuntou. Foi ele que lhe designou seu quinhão, e foi sua mão que lhe repartiu a terra com o cordel. Eles a possuirão para sempre, habitá-lo-ão de geração em geração. 35. Felicidade dos tempos messiânicos. O deserto é a terra árida, regozijar-se-ão. A estepe vai alegrar-se e florir, como o lírio. Ela florirá, exultará de júbilo e gritará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, o esplendor do Carmelo e de Saron. Será vista a glória do Senhor e a magnificência do nosso Deus. Fortificai as mãos desfalecidas, rebustecei os joelhos vacilantes. Dizei àqueles que têm o coração perturbado: tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus. Ele vem executar a vingança, eis que chega a retribuição de Deus. Ele mesmo vem salvar-vos. Então se abrirão os olhos do cego e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um cervo e a língua do mudo dará gritos alegres. Porque águas jorrarão no deserto e torrentes na estepe. A terra queimada se converterá num lago e a região de sede em fontes. No covil dos chacais crescerão caniços e papiros, e haverá uma vereda pura que se chamará o caminho santo. Nenhum ser impuro passará por ele, e os insensatos não rondarão por ali. Nele não se encontrará leão, nenhum animal feroz transitará por ele, mas por ali caminharão os remidos. Por ali voltarão aqueles que o Senhor tiver libertado. Eles chegarão a Sião com cânticos de triunfo, e uma alegria eterna coroará sua cabeça. E a alegria e o gozo possuí-los-ão, a tristeza e os queixumes fugirão. Vamos ver se dá tempo aqui. Apêndice histórico 36. No 14º ano do reinado de Ezequias, aconteceu que Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apoderou delas. O rei da Síria tinha enviado de Laquis a Jerusalém contra o rei Ezequias, o general do exército, com um poderoso contingente de tropas. Ele tomou posição ao pé do aqueduto do reservatório superior, no caminho do campo do pisoeiro. Eliacim, filho de Uzias, prefeito do palácio, foi ter com ele, junto com o escriba Sobna e o cronista Joaé, filho de Asaf. O general lhes disse: eis o que direis a Ezequias. Assim fala o grande rei, o rei da Síria, de onde te vem tanta confiança? Tu só dizes palavras vãs. Entretanto, é de prudência e de bravura que se precisa na guerra. Sobre quem então pões tua confiança para contra mim te revoltares? Eu o vejo. É com o Egito que tu contas, com este caniço rachado que fere e transpassa a mão quando alguém sobre ele se apoia. Eis o que é Faraó, rei do Egito, para todos os que confiam nele. Dir-me-eis, sem dúvida, que é no Senhor vosso Deus que pondes vossa confiança, mas não é esse Deus de quem Ezequias suprimiu o lugar alto e os altares, dizendo que o povo de Judá e Jerusalém é somente diante deste altar que vos prostrareis? Pois então faze uma convenção com meu soberano, o rei da Síria. Eu fornecerei 2.000 cavalos, se puderes encontrar cavaleiros para montá-los. Mas como serás capaz de repelir um só dos menores oficiais de meu soberano? Contas com o Egito para arrancar carros e cavaleiros? Porventura foi sem o consentimento do Senhor que ataquei esta terra para destruí-la? O Senhor é quem me disse:
vai contra aquela terra e a destrói. Eliacim, Sobna e Joaé disseram ao general: Fala teus servos em aramaico, pois nós entendemos este dialeto. Não nos fales em hebreu, posto que a turba que está sobre a muralha pode ouvir-nos. Porém o general replicou: Porventura é unicamente a teu soberano, a ti, que meu soberano me encarregou de transmitir essa mensagem? Não é antes a este homem que estão sobre as muralhas e que vão ser reduzidos como vós a comer seus excrementos e beber sua urina? O general adiantou-se então e se pôs a gritar em hebraico: Escutai o que diz o grande rei, o rei da Síria. Eis o que disse o rei: Não vos deixeis enganar por Ezequias, ele é incapaz de vos livrar. Que ele não vos livre que ele não vos leve a confiar no Senhor, dizendo que o Senhor vos livrará e que esta cidade não cairá nas mãos do rei da Síria. Não escutai o rei Ezequias. Eis o que vos diz o rei da Síria: Fazei a paz comigo, rendei-vos. Cada um de vós poderá comer o fruto de sua vinha e de sua figueira e beber a água de seu poço, até que eu venha reduzir-vos a uma terra semelhante a vós. Uma terra de trigo e de vinho, uma terra de cereais e de vinhas. Que Ezequias não abuse de vós, dizendo que o Senhor vos livrará. Porventura, os deuses das outras nações as livraram cada uma das mãos do rei da Síria? Aonde estão os deuses de Amate e Arfade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Porventura livraram eles a Samaria de minha mão? Dentre todos os deuses dessa terra, qual é o que salvou sua terra de minha mão? Por que então o Senhor preservaria Jerusalém? O povo guardou silêncio, não houve uma só palavra de resposta, pois o rei lhe havia proibido responder. Eliacim, filho de Uzias, prefeito do palácio, e escriba Sobna e o cronista Joaé, filho de Asaf, retornaram para junto de Ezequias com as vestes rasgadas e lhe relataram as palavras do general. 37. A este relato, o rei Ezequias rasgou suas vestes e envolveu-se num saco, dirigiu-se ao templo do Senhor, depois enviou Eliacim, prefeito do palácio, a escriba Sobna e os decanos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós, para dizer-lhes: Eis o que diz Ezequias: Este dia é um dia de tribulação, força para pô-los no mundo. O Senhor teu Deus talvez tenha ouvido as palavras do general enviado pelo rei da Síria, seu soberano, para unção de castigo e de opróbrio. Os filhos estão prestes a nascer, mas Falsutar, o Deus vivo, irá castigá-lo pelas palavras que ouviu. Intercede, pois, em favor do resto que subsiste ainda. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, o qual lhes deu esta resposta: Eis o que diz o Senhor: Não te espantes com as palavras que ouviste e com ultrajes que proferiram contra mim os servos do rei da Síria. Vou insuflar-lhe um espírito que, ao receber uma certa notícia, falo-á retornar à sua terra, onde eu o farei morrer pela espada. O general, que soubera que o rei da Síria tinha deixado Lax, voltou para junto do seu soberano, que encontrou ocupado com o cerco de Lóbna. O rei recebeu a seguinte informação a respeito de Taraca, o rei da Etiópia: Ele acaba de pôr-se em marcha para fazer-te guerra. Senaqueribe enviou então mensageiros a Ezequias, dizendo-lhes: Eis o que direis a Ezequias, rei de Judá: Não te deixes enganar pelo Deus em que tu confias, pensando em Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Síria. Tu ouviste contar como os reis da Síria trataram todas as terras que devastaram, e tu escaparias? As nações que meus ancestrais aniquilaram, Goza, Arã, Recefe e os filhos de Éden, que estavam em Talassar, porventura foram salvos pelos seus deuses? Onde está o rei de Amate, o de Arfade e o de Sepharvaim, de Anã e de Avã? Ezequias, tomando a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Depois subiu ao templo e a desdobrou diante do Senhor. Dirigiu-lhe esta súplica: O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vós que estáis sentados sobre os querubins, não há outro Deus senão vós por todos os reinos da terra. Vós que fizestes os céus e a terra, inclinai os ouvidos, Senhor, e escutai. Abre os olhos, Senhor, e vede.
ouve a mensagem que Senaqueribe fez trazer para ultrajar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria despovoaram as nações e devastaram seus territórios e entregaram seus deuses às chamas. É porque não eram deuses, eram objetos feitos pelas mãos do homem, de pau e de pedra, e eles os aniquilaram. Mas vós, Senhor, nosso Deus, livrai-nos da mão de Senaqueribe, a fim de que todos os povos da terra saibam que vós, Senhor, sois o único Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Eu ouvi a súplica que tu me dirigiste por causa de Senaqueribe, rei da Síria. Eis o oráculo que o Senhor pronuncia contra ele. A virgem filha de Sião despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. A quem insultaste e ultrajaste? Contra quem elevaste a voz e olhaste por cima dos ombros? Ao santo de Israel. Por meio de teus servos, insultaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros, galgarei ao cimo dos montes, aos confins do Líbano, abaterei os seus cedros mais altos, seus cipresses mais belos, penetrarei até o último limite do meu bosque mais espesso. Cavarei e beberei água estrangeira, com a planta de meus pés ressecarei todos os canais do Egito. Ignoras que desde o princípio preparei o que acontecerá, desde os remotos tempos decidi que agora realizarei, reduzirei as ruínas e escombros de cidades fortificadas, seus habitantes ficarão sem forças, serão tomados de pavor e confusão, semelhantes à erva das pastagens, aos capins dos telhados, aos frutos atingidos pela longa estiagem. Eu sei quando te levantas e te sentas, quando sais e quando entras, e conheço teus furores contra mim. Porque ficaste furioso contra mim e subiram aos meus ouvidos as tuas insolências, porei argola em teu nariz e freio em tua boca, e te forçarei a voltar pelo caminho de onde vieste. Eis que te servirá de sinal: este ano se come restolhos, e ano que vem aquilo que nascer sozinho. No terceiro ano, porém, semearei, colhereis, plantareis vinhas e comereis dos seus frutos. O resto que subsistir a casa de Judá lançará novas raízes no solo e produzirá frutos no alto. Pois em Jerusalém surgirá um resto e um monte Sião sobreviventes. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Por isso, eis o oráculo do Senhor ao rei da Síria: não entrarás nessa cidade, nem atirarás flechas contra ela. Não lhe oporá escudo, nem a cercará de trincheiras, mas voltará pelo caminho por onde veio, sem entrar na cidade. Oráculo do Senhor: protegerei esta cidade para salvá-la, por minha causa e de Davi, meu servo. Deixa eu ver uma coisa. O anjo do Senhor apareceu no campo dos assírios e feriu 185.000 homens. No dia seguinte de manhã, ao despertar, só havia lá cadáveres. Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, retomou o caminho de sua terra e ficou em Nínive. Certo dia em que ele estava prostrado no templo de Nesroque, seu deus, seus filhos, Adramelech e Sarazar, o assassinaram a golpes de espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Assaradom lhe sucedeu no trono. 38. Naquele tempo Ezequias esteve doente, quase à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: Eis o que disse o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não te restabelecerás. Então Ezequias voltou-se para a parede e se pôs a orar ao Senhor. Senhor, disse ele, lembrai-vos de que tenho andado diante de vós em lealdade, de todo o coração, segundo a vossa vontade, e chorava abundantemente. Depois, a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías nesses termos: vai dizer a Ezequias: eis o que disse o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi tua oração e vi tuas lágrimas, prolongarei tua vida por 15 anos. Livrai-te-ei a ti e a tua cidade das mãos do rei da Síria, protegerei esta cidade, e eis o sinal da tua parte do Senhor para convencer-te de que cumprirá a promessa. Farei a sombra recuar os 10 graus que o sol já lhe fez descer no relógio solar de Acás, e o sol voltou 10 graus para trás. Poema composto por Ezequiel, rei de Judá, quando esteve doente e se restabeleceu. Amanhã eu leio esse poema para vocês.